Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil, edição especial de domingo. Compromisso com a verdade. Mais uma vez, pergunto de qual lugar maravilhoso, abençoado do nosso lindo Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste ao Jornal Foco do Brasil. Participe, deixe sua opinião, é muito importante, participe do chat ao vivo, é sempre muito bom saber sua opinião, seu comentário e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. E vamos agora às notícias que foram destaques durante a semana. O presidente Jair Bolsonaro esteve em São Paulo, onde teve um encontro com representantes da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, e da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, nesta segunda, dia 8. Na reunião com os representantes das instituições, Bolsonaro falou sobre a economia brasileira e também ouviu as demandas do setor. A reunião foi programada depois de o presidente desmarcar viagem para a capital paulista prevista para 11 de agosto. Bolsonaro participaria de uma sabatina da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, e de um jantar com o empresário. No mesmo dia, serão lidas duas cartas a favor das urnas eletrônicas, uma da Fiesp e outra da Faculdade de Direito da USP. Aliás, manifestações que estão dando o que falar, muita polêmica. Todo foro de São Paulo tem que ser convidado para assinar a carta pela democracia agora. Vamos tirar o Bolsonaro dali. É melhor um democrata na corrupção do que um honesto num regime forte. Qual regime forte é meu? Me aponte uma palavra minha contra a democracia. Eu mandei prender algum deputado? Eu não tirei o deputado da cadeia naquela época. O Congresso, uma Câmara, falou que ele merecia ser preso. Eu não vou brigar com o parlamento. Agora, quando condenar lá 9 anos de cadeia o deputado, não vai sair para fora, vai sair amanhã. E saiu. É ser majão? Não. É não trair a minha consciência. Não faltou gente aqui do meu lado. Você vai brigar com outro poder. Eu não quero brigar com o poder. Eu não posso brigar com a minha consciência. Olha agora, inquérito de fake news desde 2019. O que é fake news? Tem algum advogado aqui? Tem. Não está tipificado. Como é que alguém pode ser julgado por fake news? Que país é esse? Onde está a ditadura? Está no executivo ou está em alguns poucos e outros poderes? Estão com saudade do quê? Alguns no Brasil. Da festa de antigamente? Onde se valia tudo? O próprio Palocci falou que a única instituição que foi aparelhada foi exatamente o Banco Central. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou a campanha Agosto Lilás para promover o combate à violência doméstica contra a mulher. A campanha alerta para a conscientização contra a violência física, sexual, psicológica, patrimonial e moral. Por meio da veiculação de inserções na TV aberta e nas redes sociais, as mulheres serão instruídas sobre as formas de denunciar as agressões, como ligações para a Central de Atendimento 180 e os direitos previstos na Lei Maria da Penha, que completa 16 anos agora nesta semana. Em Tocantins, Piauí, Mato Grosso do Sul e Acre, estados com os maiores índices de crimes de feminicídios, as ações da campanha também serão divulgadas no rádio, ônibus e outdoors. Em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, a divulgação também ocorrerá em elevadores de edifícios residenciais e no transporte público. De acordo com a ministra Cristiane Brito, todos os tipos de violência podem ser denunciados pela central do Ligue 180. A campanha enfatiza que enquanto você está no elevador, 8 mulheres são agredidas no Brasil. Toda a população deve ficar atenta aos sinais, escutar, acolher, denunciar. O Ministério disponibiliza o canal Ligue 180, sem custos, que pode ser acionado por qualquer pessoa para salvar uma mulher, alerta a ministra. As chamadas para o número 180 são grátis. Além da central, o Ministério também recebe denúncias por meio do site da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, aplicativo Direitos Humanos pelo
Telegram, digitando na busca Direitos Humanos Brasil, e pelo WhatsApp por meio do número 61 99656 5008. O atendimento está disponível 24 horas por dia. É um absurdo o que acontece atualmente em relação à violência contra a mulher. É preciso, para aqueles desgraçados que cometem a violência contra a sua companheira, ex-companheira, que permanecem vivos, né? Porque eles são os covardes, eles, além de atacarem a companheira, depois eles dão no pé, tiram a própria vida e assim por diante. Mas os que ficam devem ser encarcerados para sempre, se possível, não é? Porque é um absurdo. Se você abrir os relatórios aí de vidas perdidas de mulheres que foram atacadas, é muito covarde neste país e mundo afora. Que tempos, gente, estamos vivendo. O apresentador Luciano Huck se manifestou durante o programa Domingão da Rede Globo a favor da Carta à Democracia, documento inclusive que ele assinou. Huck chamou a atenção para a leitura do texto, agendado para o dia 11, no prédio da Universidade de São Paulo, USP. A arte e a democracia sempre andaram juntas nas defesas das liberdades. Para o apresentador, que não citou nomes no discurso, o povo brasileiro tem que garantir que o resultado da eleição seja respeitado. Ele contou ainda que incentiva as pessoas a também assinarem o documento. Não dá para ficar de boa fingindo que não está acontecendo nada. A democracia depende do empenho e da vigilância constante de todos nós. A gente tem que garantir que o resultado da eleição seja respeitado, que todas as vozes sejam ouvidas, como tem sido desde a redemocratização do Brasil. Huck, concordo com você. Claro que não só o resultado da eleição precisa ser respeitado. Antes de tudo, é preciso tirar qualquer dúvida que paire a respeito da credibilidade da eleição e da apuração, não é? Isso é muito importante, faz parte da democracia. Por isso, então, como você disse, democracia é isso. Ouvir os clamores, inclusive das vozes discordantes. Agora, claro que precisamos sair sim em defesa da democracia. Tem gente falando em censurar, regular a imprensa. Algo que a gente não vê no momento. Não é o atual governo, aí, o Bolsonaro, que está dizendo vamos regular a imprensa. É preciso também ver o que está acontecendo neste país, onde mais de um jornalista foi calado, censurado. Não é? É preciso fazer algo pela democracia, sim. Vimos aí jornalista sendo preso, político sendo preso por opinião. Então, concordamos com você, Huck. Talvez não da mesma forma. Porque, aparentemente, esses documentos aí, que caíram em polêmica, tentam desvirtuar um dos candidatos à presidência, que, por sinal, foi contra aquela pauleira que deram nas pessoas em muitos estados durante a pandemia, não é? Tirando das ruas, cerceando a liberdade, enfim. Foi contra isso. Então, é tudo uma questão política, são jogadas, porque o Brasil está mergulhado nisso. Enquanto grandes veículos aí ligados, parece que é um sistema à esquerda, e personalidades como o Luque, ligados de alguma forma à esquerda, estão aí fazendo essas defesas, a credibilidade de quem propôs isso caindo por terra. De forma que, por exemplo, segundo o antagonista, Fiesp, menos de 15%, ou aproximadamente 15%, aí acabaram apoiando, assinando esse tal documento. Porque democracia vai muito além disso. Bem, o manifesto em defesa da democracia e da justiça, divulgado pela Fiesp, provocou uma crise interna na entidade. O portal antagonista, como falamos, apurou que menos de 15% dos sindicatos apoiaram o documento com críticas a slogans e divisionismos que ameaçam a paz e o desenvolvimento almejados. O Ciesp, que representa empresas e não sindicatos, também foi uma das organizações que não assinaram. Esta é uma rebelião, diz um dirigente do grupo. Ele conta apenas 18 sindicatos entre os subscritores, num universo de 106 entidades subscritos, né?
106 entidades, apenas 18 fizeram a subscrição. Mesmo esses 18 só foram possíveis após uma mudança regimental por parte da Febraban. A primeira votação chegou a dar 10 votos a 8 em prol do texto. A percepção é que a gestão da Fiesp, que se identificava com o conservadorismo, agora tende à esquerda, sob comando de Josué Alencar, que é filho de José Alencar, que foi vice de Lula. O problema é que não há apoio majoritário que justifique o movimento. Uma reunião de cúpula da entidade foi convocada para agora e para discutir o caso e essa crise instalada na Fiesp. Em São Paulo, o presidente Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro também participaram do almoço de lançamento do programa Caixa para Elas. O programa foi criado para acolher, incentivar e dar oportunidades para todas as mulheres do Brasil. Com um atendimento dedicado ao público feminino, oferece orientação sobre prevenção à violência, promoção de educação financeira e empreendedorismo e produtos e serviços pensados para elas na Caixa Econômica Federal. Então, essas nossas escolhas que você faz, que nós fazemos, periodicamente, são essas pessoas que compõem, loteiam os órgãos relacionados aos ministérios. E essa pessoa, quando escolhe esse tipo de gente, logicamente tem uma afinidade com ele. E o objetivo é exatamente o contrário do que nós, família, cidadãos, queremos. Então as nossas escolhas decidem o nosso futuro. Muito obrigado a todos, um abraço nos homens e um beijo nas mulheres. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, fechou o mês de julho com deflação de 0,68%, a menor taxa da série histórica iniciada em 1980. Você viu essa notícia? No acumulado do ano, a inflação oficial está em 4,77%. Em 12 meses, ficou em 10,07%. Em junho, a inflação subiu 0,67%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com o gerente da pesquisa, o Pedro Kislanov, o índice foi pressionado pela queda no preço dos combustíveis, além da tarifa de energia elétrica. A gasolina caiu 15,48%, o etanol teve redução de 11,38% e o gás veicular ficou 5,67% mais barato. A filha do apresentador Silvio Santos, Patrícia Bravanel, garantiu que Silvio não está aposentado, apesar de estar fora do ar há 2 meses no SBT. A última aparição de Silvio no SBT ocorreu no Troféu Imprensa em junho de 2022. Aos 91 anos de idade, o dono do SBT optou por pegar mais leve no trabalho, tirou uma licença das suas atribuições como apresentador do programa Silvio Santos, que vai ao ar todos os domingos na emissora. Nesses 60 dias longe das câmeras, surgindo boatos que Silvio havia se aposentado, não é? A filha Patrícia Bravanel deixa bem claro que o famoso comunicador não parou em definitivo. Quero dizer uma coisinha, falam que Silvio Santos aposentou. Não, Silvio Santos não aposentou. Ah, então ele não quer fazer o programa e passou o bastão? Perguntam. Ele quer fazer o programa sim, ele não aposentou nem passou bastão nenhum, afirma a filha número 4 de Silvio Santos. Enquanto Silvio Santos não retorna ao seu programa, quem segue na apresentação é Patrícia Bravanel, que constantemente recebe elogios do pai. O percentual de famílias brasileiras que vivem na extrema pobreza deve diminuir para 4% até o fim deste ano. Mostra estudo elaborado por Eric Figueiredo, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Em 2019, antes da pandemia, o número era de 5,1%. O estudo ainda não publicado foi divulgado pelo portal Poder 360. No mundo, o percentual de pessoas que vivem na extrema pobreza, com renda mensal inferior a $1,90, será de quase 10%. Em 2019, era 8,6%. Na prática, mais de 700 milhões de pessoas devem viver abaixo da linha da pobreza até o fim deste ano mundo afora.
Se não fosse a pandemia, o número seria de 588 milhões. Em resumo, a crise sanitária deixou 112 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade social no mundo inteiro. No Brasil, no entanto, os gastos extras com programas sociais chegarão a 200 bilhões de reais neste ano. E ao invés do que aconteceu no mundo, aqui até o final de 2022, a extrema pobreza vai diminuir. Apenas o Auxílio Brasil chegará a 115 bilhões de reais. O Auxílio Brasil pagou de janeiro a junho quase 30 bilhões de reais a mais que o Bolsa Família, em comparação com o mesmo período de 2021. Entre janeiro e julho deste ano, o agronegócio brasileiro faturou cerca de 95 bilhões de dólares, com exportações correspondendo a quase metade de todo o valor que o Brasil conseguiu no mercado externo. Em todos os anos de 2013 a 2022, a participação do setor nas vendas para outros países não ficou abaixo de 43%. As informações são de um levantamento realizado pela Revista Oeste, cruzando dados do Ministério da Economia. De janeiro de 2013 a julho de 2022, o agronegócio faturou aproximadamente 1 trilhão de dólares com exportações. Esse montante corresponde a 45% de tudo que o Brasil arrecadou no mercado externo durante o mesmo período. Do montante correspondente ao agro, cerca de 60% vem com produtos da agropecuária, ou seja, da produção no campo. O restante passa por cadeias de transformação e beneficiamento, como, por exemplo, a fabricação de produtos embutidos, couro, óleos e outros. Nesses 10 anos, o complexo soja figurou como o carro-chefe da balança comercial. O segmento aparece com 35% da quantia lucrada durante esse intervalo. O povo colombiano, certamente, dentro de pouco tempo, estará arrependido de ter colocado o ex-guerrilheiro Gustavo Petro no poder. Basta ver que, enquanto Bolsonaro diminui impostos aqui no Brasil, Petro, em seu primeiro dia de governo, tomou posse, apresentou ao Congresso um projeto de reforma tributária com previsão de aumento de impostos. Pessoas com renda mensal acima de 10 milhões de pesos colombianos, cerca de 12 mil reais, pagarão muito mais imposto de renda, conforme o projeto, que também criaria uma espécie de imposto permanente sobre o patrimônio. O projeto de lei também prevê a tributação sobre exportações de ouro, carvão e petróleo, sendo que esses dois últimos itens correspondem aos principais produtos de exportação da Colômbia. Com a mudança, o novo governo estima arrecadar 25 trilhões de pesos, o equivalente a 29 bilhões de reais já no próximo ano. Agora, o que dizer disso, gente? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, aprovaram a proposta de reajuste salarial de 18% para os 11 integrantes da Corte. A proposta vale também para todo o Judiciário. A maioria foi formada durante julgamento virtual realizado nesta quarta-feira, dia 10. Está aí, então, placar definido e muita gente revoltada, né? Há necessidade de muitos reajustes. O presidente Bolsonaro é cobrado porque setores importantes do serviço público brasileiro, não é, necessitam de um reajuste. Mas, por conta do momento que o país enfrentou, das dificuldades, praticamente ninguém foi atendido. Agora, o STF está aí com essa absoluta maioria votando favorável ao aumento de salário na Corte e no Judiciário. Com a nova remuneração, o salto de R$ 39.293, o salto no salário, R$ 46.365,74. Certamente, não contando ainda com as diversas somas aí de auxílio, isso e aquilo, e tudo quanto é direito, né, que há no Poder Judiciário brasileiro e no Ministério Público também. Para que a proposta seja efetivada, o texto passará pelo Congresso Nacional e, na sequência, será então encaminhado ao Palácio do Planalto para a sanção do presidente da República, que não tem muito o que fazer, mãos amarradas, vai ter que dar, já imaginou? Negar, né, a quem define quem vai para a cadeia ou não, se é por isso ou por aquilo, e muitas vezes julga, acusa, cria as provas, enfim, faz o que bem entender. Se aprovada, a revisão monetária valerá também
para os próprios salários dos ministros do Supremo e, além disso, o salário sobe também para todo o Poder Judiciário. Está no orçamento do Poder Judiciário contemplar com esse avanço de 18%, por isso a aprovação, uma das justificativas para a aprovação na Corte. O que você acha? Então eu te pergunto, precisa de fake news para uma instituição ter sua imagem prejudicada se as ações contra a vontade popular são ensurdecedoras? Pesquisa Quest mostra Bolsonaro disparando em São Paulo. Bolsonaro está crescendo em quase todos os segmentos socioeconômicos, mas principalmente entre os mais pobres e os evangélicos, apontou essa pesquisa. Lula estagnou e pode começar a cair se a tendência de crescimento de Bolsonaro entre os mais pobres se estender para além dos pobres que também são evangélicos. Bolsonaro cresceu entre as mulheres. Entre os homens paulistas, Bolsonaro está bem à frente de Lula. Esses resultados no maior colégio eleitoral do país, onde votam 22% dos brasileiros, confirmando também que Michele Bolsonaro é até aqui o cabo eleitoral das eleições 2022 e o mais estratégico do governo. Michele ganha votos no segmento onde Bolsonaro é mais forte, os evangélicos, e pode ajudar o marido a continuar melhorando entre o eleitorado feminino. Os números ainda mostram a força de Bolsonaro para influenciar a eleição para governador. A capacidade de influência de Lula está em queda e a de Bolsonaro é crescente, ascendente no estado de São Paulo, fortalecendo a candidatura do ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Se a tendência em São Paulo espelhar outros estados, a eleição presidencial será muito diferente do que os números, as pesquisas que andam sugerindo aí uma vitória folgada do petista Lula, não é? O resultado, pelo menos em relação às pesquisas, será surpreendentemente diferente. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, a candidata do PRTB ao Senado por São Paulo, Janaína Pascoal, que passou 3 anos aí distante do governo Bolsonaro, embora tenha sido eleita na onda Bolsonaro, ela disse ter certeza de que o presidente Jair Bolsonaro quer destruí-la. Ela considera o presidente, lançou aí, ela considera que esse lançamento, não é, do presidente, o candidato ao Senado com apoio de Bolsonaro em São Paulo, o ex-ministro de Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, como uma estratégia para atrapalhar a candidatura de Janaína. E apesar das declarações, Janaína garantiu que votará em Bolsonaro porque a volta da esquerda ao poder seria algo ruim. Não tenho dúvida disso, eu coloco o país acima da verdade, de verdade. Entendo que a esquerda voltar é algo ruim, por isso voto no Bolsonaro. Mas o que ele está fazendo para me atrapalhar? Ele não precisaria me apoiar. Entendo que não tenho o perfil das pessoas que o circundam, que são pessoas que o aplaudem em qualquer circunstância. Mas ele lançou o astronauta Marcos Pontes para me atrapalhar. Tenho muito potencial de votação. A última pesquisa me deu 16% de intenção de voto. Ele disse que o astronauta é o candidato dele. Bolsonaro tem um público cativo que obedece qualquer ordem. O eleitorado, que naturalmente estaria comigo, se dividiu, disse Janaína. O ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, disse ao portal UOL, uma entrevista dada por ele ao UOL, que votará na reeleição do presidente Jair Bolsonaro em um eventual segundo turno contra o petista Lula. Na avaliação do jurista, segundo a matéria do UOL, o governo federal com Bolsonaro buscou dias melhores. Não imagino uma alternância para ter como presidente da República aquele que já foi durante 8 anos presidente e praticamente deu as cartas durante 6 anos do governo Dilma Rousseff. Penso que potencializaria o que se mostrou no governo atual e votaria no presidente Bolsonaro, muito embora não seja bolsonarista, disse Marco Aurélio. Como exemplo de pontos positivos no governo Bolsonaro, o ex-ministro do STF, Marco Aurélio, elogiou a escolha dos ministros feita por Bolsonaro. Cito, por exemplo, a atuação, que é digna de elogio, do ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Se formos realmente fazermos um levantamento, vamos ver que houve práticas de atos positivos buscando dias melhores.
O presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que autoriza a atuação das Forças Armadas nas eleições deste ano em ações para garantir a votação e a apuração do pleito. O decreto foi publicado já no Diário Oficial da União. As localidades e o período de emprego dos militares estão ou serão definidos ainda pelo Tribunal Superior Eleitoral. O primeiro turno das eleições será em 2 de outubro e o segundo em 30 de outubro. Serão escolhidos os representantes políticos para 5 cargos: presidente da República, governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital, gente. E olha, a votação será realizada simultaneamente em todos os 5.570 municípios do país, das 8 às 17 horas. Está chegando a hora. Devido à diferença de fuso em alguns estados e localidades, a votação começa e termina mais cedo ou mais tarde. A partir agora do dia 16 de agosto, aí começa a campanha eleitoral, gente. E aí o negócio pega fogo. A partir daqui digamos assim, reta final de um processo. Então vamos ver muitas polêmicas, comentários, todos os envolvidos como candidatos, seja no Estado, a nível nacional, enfim, todo mundo buscando algo para cutucar o concorrente, não é? E essa presença agora das Forças Armadas é de praxe nas eleições, presença autorizada pelo presidente Bolsonaro, vem garantir a tranquilidade neste período eleitoral, justamente onde o negócio esquenta mais, vai além da conta da normalidade. O Brasil de boas notícias. Já está valendo, a partir desta sexta-feira, dia 12, o preço médio de venda de diesel A da Petrobras para as distribuidoras, com uma redução, passando de R$ 5,41 para R$ 5,19 por litro, redução de 22 centavos por litro. É a segunda queda seguida anunciada no preço do diesel. O item está entre os itens que pressionam a inflação brasileira e agora mais uma redução para ajudar neste momento onde o Ministério da Economia, não é, celebra a deflação em julho, perspectivas também de deflação para agosto. De acordo com a Petrobras, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel, gente, para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 4,87 em média para R$ 4,67 a cada litro vendido na bomba. É importante, sobretudo em um momento onde a gasolina já teve uma redução histórica, o álcool também, o diesel agora então tendo a segunda redução por parte da companhia também depois dos ajustes promovidos pelo próprio governo federal. Utilizando uma notícia falsa que circulou em diversos veículos de imprensa sobre o presidente Jair Bolsonaro, o youtuber Felipe Neto decidiu atacar a autora Glória Pérez nas redes sociais. No Twitter, Felipe Neto, que é contra Bolsonaro, apoiador aí de Lula no momento, citou um suposto encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ator Guilherme de Pádua, condenado pela morte da ex-atriz Daniela Pérez, filha de Glória. No entanto, tal encontro nunca aconteceu. Bolsonaro, inclusive, sequer estava na mesma cidade de Guilherme de Pádua no almoço citado pelos veículos da desinformação. Glória Pérez se torna uma bolsomínia e faz posts de apoio, aí uma palavra de agressão ao presidente, foi o que postou Felipe Neto, chamando aí de palavras de baixo nível também a primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, uma das figuras mais queridas do momento, aí, sobretudo pelos cristãos. Felipe Neto aproveitou, aí tentou com essa fake news atacar a primeira-dama do Brasil. Bem, sobre essa questão aí, após a repercussão do caso, dessa fake news que circulou, acusando que o presidente almoçou com um ator que foi condenado no caso da Daniela Pérez, enfim, os esclarecimentos saíram, não é? O presidente Bolsonaro mesmo acabou publicando em suas contas nas redes sociais, falando dessa fake news publicada pelos veículos da desinformação no Brasil, militantes da esquerda. Em meio aos boatos, Bolsonaro negou, falou a verdade, por meio de suas redes sociais, que tem almoçado ou sequer encontrado
com Guilherme de Pádua no domingo, dia 7, em Belo Horizonte. Na data, o presidente e sua esposa, a primeira-dama Michele Bolsonaro, na verdade, participaram de um culto na Igreja Batista da Lagoinha pela manhã. A congregação acolheu o ex-ator condenado Guilherme de Pádua em 1999, quando ele deixou a prisão. Após o culto, houve um almoço de comemoração aos 50 anos de ministério do pastor Márcio Valadão, que lidera a igreja, uma igreja amada, conhecida, não é? Bolsonaro, entretanto, afirmou ter seguido para São Paulo, onde acompanhou o jogo entre Palmeiras e Goiás. Sequer participei do almoço em Belo Horizonte. A mesma imprensa já havia divulgado que eu estava em uma churrascaria de São Paulo na mesma data e hora, com outra fake news, não é? Lembra aí? Publicaram um vídeo com um contrário, gritando fora, fora e tal, e uma quase multidão aclamando ali, recepcionando o presidente Jair Bolsonaro. Mas, na mídia da desinformação, o que saiu? Saiu aquele cidadão único ali, gritando, não é, contra o presidente. Bolsonaro, ainda nas redes sociais, disse: quem propagou a mentira já sabia da verdade, mas não se preocupou com a dor que poderia causar até a família de Daniela Pérez. Os rumores aí deste mentiroso encontro, que não aconteceu, surgiram após a divulgação de uma foto da atual mulher de Guilherme, Juliana Lacerda, junto à primeira-dama Michele Bolsonaro. A mulher estava ali por ali, aproveitou e fez uma foto. Ocorre que a própria Juliana negou que conhecesse Michele. A declaração foi confirmada pelo presidente Jair Bolsonaro. A própria pessoa envolvida nesse crime cruel e covarde nega ter estado presente no evento. Sua esposa, que não tem envolvimento com o crime, sua esposa atual, já se manifestou explicando que não conhece Michele e que, assim como dezenas de mulheres, fez fila para tirar foto com a primeira-dama. Para Bolsonaro, as informações falsas divulgadas por parte da mídia só expõem, sua falta de escrúpulos e o desprezo pela dor das pessoas, tratando-as como meras ferramentas. Ele ainda complementou dizendo que sua história de luta mostra o lado que sempre esteve. Participou das lutas da própria autora, querida autora brasileira, Glória Pérez, para tornar mais difícil a vida dos que praticaram e praticam crimes hediondos neste país. Quem não sabe, não é, que o presidente tem uma luta ferrenha contra os criminosos, ele quer uma punição mais rigorosa, não é? Por isso até luta pela questão do armamento. Talvez a própria atriz Daniela Pérez poderia ter tido um final diferente se pudesse se defender à época, não é? Mas é um caso polêmico, tá aí essa HBO fazendo aí a série, que já é a maior audiência, não é, de streaming, deste canal de streaming, enfim, e trazendo à tona as cenas marcantes, tristes daquele evento, que a mídia da desinformação agora quer colar no presidente da República, Jair Bolsonaro. É a mídia da desinformação praticando fake news. Mas quem a mídia da desinformação acusa de praticar fake news? Os apoiadores do presidente Bolsonaro. Muito bem, e assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Seja membro, patriota ou capitão desse canal. Amigos desta comunidade verde e amarela, muito obrigado por sua audiência. Contamos com o seu apoio para manter e fortalecer o Foco do Brasil. Basta acessar o link na descrição e se tornar membro da nossa comunidade. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. E não perca também nesta segunda-feira a primeira edição do Foco do Brasil com Leonardo Miller. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.